Bora lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 formas de você ouvir a voz de Deus. Para quem pensa que ouvir a voz de Deus é só ouvir em som audível, como eu estou falando com você e você está ouvindo a minha voz por meio desse vídeo, o som entra no seu ouvido e você calcula essa informação no seu cérebro, essa não é a única forma de Deus falar com você. É uma das formas mais raras, inclusive. Muito difícil Deus falar assim com as pessoas. Acontece, mas é uma das formas mais raras. Então eu trago aqui hoje 7 formas de você conseguir ouvir a voz de Deus de maneira simples. Qualquer pessoa, uma pessoa que não tem relacionamento com o Pai, uma pessoa que tem, uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que não vai na igreja, todo tipo de pessoa possível consegue ouvir a voz de Deus por essas 7 formas ou uma dessas 7 formas. Então bora lá? Primeira forma, e a mais comum, eu diria, é pela Bíblia. Sempre quando você está procurando alguma resposta ou gostaria de criar algum tipo de relacionamento com o Pai, ou você quer ouvir alguma coisa sobre você, sobre a sua pessoa, sobre algo que está acontecendo na sua vida, algum acontecimento específico, você pode buscar uma resposta na Bíblia. E é muito fácil, você pode ter uma Bíblia em casa, você pode colocar a Bíblia na internet, você pode baixar o aplicativo da Bíblia, então é simples, essa forma é bem simples. E de que forma você conseguiria então ouvir a voz de Deus pela Bíblia? Eu tenho uma Bíblia aqui como exemplo, e uma das formas que eu sugeriria como início seria simplesmente abrir a Bíblia de forma aleatória. Só isso. Você tá com a Bíblia, você ora ou fala no fundo do seu coração algum sentimento, alguma coisa que você queira muito saber e você abre a Bíblia de forma aleatória. E o primeiro versículo que os seus olhos olharem, você lê. Isso provavelmente vai ser a resposta de Deus para aquilo que você está procurando. Se caso o versículo que você abriu não tem nada a ver com o que você está procurando ou buscando ou era o que você queria ouvir, você fecha e abre de novo. Se não foi, fecha e abre de novo. Ah, mas não foi, fecha e abre de novo. Até você ter certeza que aquela foi uma resposta pra ti. Às vezes a gente acha que, tipo assim, Deus manda uma resposta pra mim, Deus tem que ser imediatista. Então pronto, abriu a Bíblia, tá lá a resposta e acabou. Às vezes nem sempre. Às vezes Deus pode estar testando a sua fé. Então às vezes você tá procurando ali uma resposta, mas Deus quer saber até que ponto você realmente quer ouvir aquilo. Se você realmente tá com o coração aberto para ter entendimento sobre o que ele vai falar e o que ele vai te mostrar naquela palavra. Então você precisa abrir mais de uma vez. O que pode acontecer também? Você pode ler e não entender o que está escrito. Isso acontece. Você não tem entendimento sobre a palavra. Então você pode pedir para o Espírito Santo te dar entendimento sobre isso por meio de uma oração. Ou, uma coisa muito legal também, você pode ir na internet e ver um estudo teológico sobre aquele versículo. Pode ser que por meio disso você consiga entender de alguma outra forma o que Deus estava querendo dizer para você sobre aquele ensinamento. Outra coisa importante é que às vezes a resposta que a gente vai receber não é o que a gente está esperando. Então a gente pode colocar na nossa cabeça que aquela não é a resposta de Deus, às vezes é, mas a gente não quer aceitar aquela resposta e coloca na nossa cabeça que Deus não respondeu e que ele não atendeu o seu pedido de resposta. Ou nesse caso é muito possível que o seu coração quer uma coisa e Deus está te falando que na verdade é outra coisa que ele quer ou é outra coisa que vai acontecer e a gente entra meio que em fase de negação, eu diria. Então, quando é assim, você precisa ter um pouco mais de, eu diria que insistência em continuar procurando respostas, porque se esse tipo de resposta ela persistir, então é realmente o que Deus está querendo dizer para você. Aí você vai saber se é o que você está sentindo no seu coração, que você não quer aquilo que é como resposta, ou se não, se você se confundiu de alguma forma. E a segunda forma é natureza. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Isso é algo 100% particular meu.
Nunca vi gente falar sobre isso, pastor, em qualquer outro lugar, mas uma das formas de Deus se comunicar com você também é pela natureza. E como seria isso? Um passarinho, uma borboleta, uma libélula, às vezes até uma formiga, literalmente. Pode ser Deus ali em contato com você. Uma árvore, qualquer coisa da natureza que você esteja aberto a visualizar é uma forma de Deus estar se comunicando com você. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu tava na praia e eu lembro que eu tava saindo assim, sabe aquela parte do calçadão quando você tá saindo pra ir pra rua? E eu tava pensando em alguma coisa, pensando. E por algum momento veio no meu pensamento, acho que o que Deus pensaria ou algo relacionado, não me lembro 100% com riqueza de detalhes. E apareceu um passarinho muito diferente, um passarinho amarelo. Ele era muito lindo. E ele voou e pousou assim na calçada. E ele olhava diretamente pra mim, aquele pássaro. Eu nunca vi um passarinho ficar olhando pra pessoa 100%. Mas além de ele não olhar, ele não voava. Então eu podia chegar perto o quanto possível que ele não voava e não corria. Eu consegui sentir que ali era Deus, pelo passarinho, falando de alguma forma que ele estava ouvindo o que eu estava sentindo ou que ele estava comigo, mediante aquela situação. Mas isso só é possível quando a gente olha, observa essas coisas, sabe? Um outro exemplo que acontece, esse é o mais frequente de todos. Borboletas. Às vezes tem uma borboleta parada muito próximo de você, aquela borboleta não voa, ou você sai e volta e aquela borboleta ainda tá lá. Ou você vê a mesma borboleta sempre. Tem uma borboleta que eu vejo sempre, é uma borboleta branca. E eu já percebi que aquela borboleta é o Espírito Santo, de alguma forma. Claro que parece às vezes um pouco maluquice, dependendo para quem que a gente fala uma coisa dessa, mas isso é muito fé. Se você tem fé que Deus vai se manifestar ou que você é tão importante para ele a ponto de ele falar com você de diversas formas, por que não a natureza, que é o que ele criou? Por que ele não se manifestaria dessa forma para você? Ficaria próximo de você por meio de tantos animais que ele tem disponível para te ouvir, para estar próximo de ti. Então, isso é uma das formas. Aí o ponto-chave, mas como que um animal vai falar comigo? Não é ouvir a voz de Deus? É para você saber que o que você tá pensando, o que você tá sentindo, ou aquele momento da sua vida especificamente, que você precise que Deus esteja ao seu lado, ele está se fazendo presente por meio de alguma coisa ou algo da natureza na sua vida. Não que necessariamente o animal vai abrir a boca e vai falar com você, que nem aconteceu na Bíblia. Às vezes ele só está próximo. E se você reparar que esse tipo de coisa acontece frequentemente com você, é uma forma de Deus estar falando com você. Voz na cabeça. Essa eu acho que é uma das mais difíceis. Conseguir discernir a voz da nossa cabeça. Se é algo que a gente está pensando ou se é realmente a voz de Deus na nossa mente. Como discernir e saber realmente que é Deus falando na nossa mente? Eu acho que essa é a forma mais frequente que Deus usa para falar com os seus filhos, mas geralmente aqueles que têm algum tipo de relacionamento com ele. É muito difícil alguém que não tem nenhum tipo de relacionamento conseguir ouvir a voz de Deus por meio da mente. Porque para ter esse tipo de contato, você precisa ter eu diria, um mínimo de fé. Você precisa saber como é Deus, você precisa ter tido algum contato com ele. Claro que vai existir alguns casos em que Deus vai falar com os filhos que não tiveram nenhum tipo de relacionamento. Mas esse tipo de contato são filhos que têm um coração conectado com o Pai. Mesmo que nunca tenha ido numa igreja, mesmo que não tenha orado, mesmo que não leia a Bíblia, nada do tipo. Para Deus nada é impossível e Ele fala com quem Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, independente do que você já tenha feito. Mas eu diria que essa é uma das formas que mais causa confusão, não só na mente das pessoas, como na minha. Eu falo por experiência própria.
Foi e ainda é, às vezes, muito difícil de conseguir identificar se o que eu tô pensando realmente é Deus falando comigo ou se o que eu tô pensando é algo que eu quero, se é algo que eu tô sentindo, que eu coloquei na minha cabeça porque eu quero pensar sobre aquilo ou que eu quero que aquilo se realize e eu não sei exatamente se é Deus. Uma das formas que eu vim com o tempo me adaptando e conseguindo identificar essa diferença é quando vem algo contraditório. Como que eu posso dizer? Algo externo, mas pelo interior. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou gravando esse vídeo agora e eu quero me comunicar com você. Eu quero falar as coisas que eu tenho, que eu penso, que eu sinto, que estão no meu coração, que vão agregar 100% na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Se por acaso vir na minha mente uma voz assim, para de falar, isso é um pensamento contraditório com o que eu tô pensando, entende? Eu quero tomar essa ação, mas veio na minha cabeça, para de falar. Então, geralmente, se isso acontecesse agora, eu saberia que é Deus ou Espírito Santo tentando falar para eu parar de falar. Ou quando você fala alguma coisa que você não gostaria de ter falado e vem assim na sua cabeça, você não deveria ter falado isso. Aí essas são uma das coisas que confunde. Será que eu tô arrependida de ter falado isso? Ou será que é Deus falando que eu não deveria ter falado isso? Isso é um pouco confuso às vezes de conseguir identificar. Em resumo, o que eu diria para conseguir saber exatamente quando é Deus falando na sua mente? Geralmente, esse tipo de pensamento ele vai ter uma voz. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes essa voz vai confundir um pouco com a sua voz e outras vezes não. Outras vezes vai ter a voz de Deus, ou como você o vê, ou como você enxerga, ou como você acha que seria a voz dele. Muitas das vezes esse tipo de pensamento ele vem completo, como uma frase. E você precisa ter muita fé para conseguir saber que é realmente Deus falando com você, que não é o seu pensamento ou algo que você gostaria e que tá misturado. Por várias vezes vai confundir, mas se você teve fé que é Deus que falou com você, busca uma outra alternativa de conseguir falar com ele. Às vezes vai ler a Bíblia para confirmar se aquele pensamento que você teve é realmente um pensamento que veio como uma voz do Pai para poder estar falando com você, vai ouvir um louvor, mas muitas das vezes quando vem esse tipo de pensamento, ele vai estar acompanhado com um sentimento, e esse sentimento vem 100% do Espírito Santo. É quando você vai ter a certeza que essa comunicação veio do Espírito Santo, veio do Pai e realmente não foi o seu pensamento. Mas se essa é uma das formas mais difíceis e confusas de conseguir concretizar, digamos assim, tem outras formas. E a quarta é a intuição, que é algo que complementa com o que eu acabei de falar. Quando você tá sentindo um aperto no coração, quando você tá não se sentindo bem com alguma situação, não se sentindo bem com algo que você tá fazendo, você precisa aprovar esse sentimento que tu tá tendo, sabe? Então, como seria ouvir a voz de Deus por meio da forma da intuição? Quando você tem algum tipo de sentimento que ele é muito forte, positivamente e negativamente, essas são as duas formas em que o Espírito Santo se comunica com você. Muitas vezes existem pessoas que ainda não têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Então isso é uma das formas que raramente pode acontecer. Outras pessoas são mais sensíveis a esse tipo de sentimento, outras não. Mas isso também pode acontecer por meio da energia do ambiente. Então, por exemplo, se você tá em algum lugar em que você não deveria estar ou fazendo alguma coisa que você não deveria fazer, você vai sentir algum incômodo, você vai se sentir mal de alguma forma naquele lugar. Você só precisa estar atenta a esse tipo de sentimento. Enfim, essa é uma das formas mais fortes que o Espírito Santo tem de se comunicar com a gente. Então, não ignore nenhum tipo de sentimento, tanto positivo quanto negativo, sobre algo. Isso pode ser uma resposta de Deus na sua vida, sobre alguma ação que você vai tomar, sobre algum rumo que você vai tomar da sua vida. Uma vez eu ouvi um conhecido falando assim que a maior resposta que ele tem é quando ele vai fazer alguma coisa e Deus coloca muita paz no coração dele. Então, quando ele tá em paz e feliz para fazer aquela coisa,
ele sabe que Deus já respondeu, que ele aprova aquela determinada ação. Então isso é uma forma de ele trabalhar a intuição dele e o relacionamento dele com o pai da maneira dele. Então cada um tem a sua forma, mas a intuição é 100% sobre o que você sente. E não tem como sentir algo errado, tá? Geralmente quando você sente é certeza. Aquilo é um alerta de alguma forma, positivamente ou negativo, do Espírito Santo e de Deus para a sua vida ou para uma ação. Quinta forma de Deus falar com você, por meio das pessoas. De que forma Deus usa as pessoas para poder falar com a gente? Deus pode usar uma pessoa para te mandar uma mensagem no WhatsApp, para te mandar um vídeo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, compartilhar alguma palavra com você, de algum vídeo do YouTube, ou uma pessoa aleatoriamente parar na rua e falar com você. Essas são algumas formas de que Deus pode usar pessoas para falar com você. E não necessariamente essa forma que Deus usa é para falar só coisas positivas. Às vezes Deus pode falar por meio de pessoas coisas negativas em que você precisa estar alerta. Então, às vezes Deus quer trabalhar alguma coisa em você que precisa ser trabalhada, que precisa ser evoluída, tanto espiritualmente como pessoa. E ele vai usar alguma outra pessoa para te falar alguma coisa. Mas é praticamente impossível, se for algo negativo, você absorver isso se você não tiver, no mínimo, um pingo de humildade. Porque quando a gente tem um ego extremamente no alto, se alguém, uma pessoa externa, falar alguma coisa pra você que vai contra o que você pensa, que atinge diretamente o seu ego sobre quem você é, às vezes pode ser Deus falando com você e você não tem a humildade pra conseguir compreender que aquela pessoa está sendo usada não pra te atingir, mas fazer com que você evolua. Então, uma pessoa que tem muita falta de humildade, um ego muito forte, às vezes ela pode confundir. Nem tudo é o diabo. Às vezes Deus está fazendo com que as pessoas façam você se sentir mal sobre uma determinada coisa para te mostrar que você precisa trabalhar aquilo. E às vezes não é o inimigo, certo? Isso é muito difícil de ser compreendido, mas é muito real. Muitas vezes pessoas pegaram no meu pé para coisas específicas que eu devia mudar. Eu fui resistente várias vezes sobre diferentes formas, me chateou, me magoou, e uma hora eu parei e falei assim, pô, não tá normal isso acontecer sempre, 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 sempre. O problema é eu, não são as pessoas. Então Deus tá tentando me ensinar e me lapidar de alguma forma e está colocando pessoas no meu caminho para que eu seja lapidada por isso, para que eu mude isso em mim. Então, Deus não ensina só de uma maneira fofa, meiga. Ele é amor, só que ele também ensina pela dor. E muitas vezes isso vai ser extremamente desconfortável. Mas existem pessoas que ele vai colocar no seu caminho para falar com você, não só coisas boas. Então, existem pessoas que vão parar você na rua, ou você vai ouvir alguém falando, alguém vai te mandar uma mensagem para te confortar sobre alguma coisa que você tá sentindo, vai falar, Deus mandou te dizer alguma coisa, mas também vão ter pessoas que vão estar no seu caminho para algum tipo de ensinamento de Deus na sua vida, seja para falar com você ou seja para te ensinar sobre alguma coisa. Sexta e penúltima forma de Deus falar com você, pelos vídeos das redes sociais. Eu acho que você provavelmente não estava esperando que eu falasse essa tipo de forma aqui no vídeo hoje. Mas essa é uma das formas com que Deus mais fala comigo ultimamente. Às vezes eu tô ali nas redes sociais assistindo vídeos aleatórios e Deus me fala alguma coisa por meio de uma pregação, ou eu vejo algum vídeo de alguém de alguma forma motivacional. E muitas das vezes quando você vê esse tipo de vídeo e isso agrega na sua vida, te deixa bem, enche a sua autoestima positivamente, enche o seu espírito, você sente uma conexão com Deus por meio daquele vídeo, tudo que te deixa bem, te deixa feliz é Deus. Coloque isso na sua cabeça. Sempre que você se sente bem, se sente feliz ou sente que algo agregou em ti, e isso vem por meio de um vídeo, é Deus falando com você dessa forma. Sétimo e último meio de Deus falar com você são frases de rua. Essa é um pouco aleatório, não sei se muitas pessoas vão acreditar nisso,
mas também é uma das formas com que frequentemente Deus tem e fala comigo. O que seria isso? Hoje em dia a gente tá numa Matrix, então é muito difícil a gente parar para poder reparar no que tá acontecendo por aí. A gente não repara na rua, nas pessoas, no que estão escrito em alguns lugares. E a ideia das frases na rua nada mais é do que você tá indo pro trabalho, tá pegando transporte público, tá dirigindo, fazendo uma caminhada, qualquer coisa relacionada à rua, e você tá pensando ou gostaria muito da resposta do pai sobre alguma coisa específica. Um exemplo é, por exemplo, você tá pensando em alguma coisa ou você queria muito uma resposta de algo e você olha para um outdoor e tem uma frase que complementa o que você tá sentindo ou que complementa aquele desejo. Você tem um sonho muito grande de ser mãe e hoje é aquele dia que você tá muito triste por não ter conseguido ou acontecer alguma coisa relacionada sobre isso e passa uma mãe perto de você. Às vezes não necessariamente é pra te deixar mal aquilo que acontece, mas é uma forma de Deus mostrar que ele tá cuidando, que ele tá no caminho, sabe? Às vezes você, se você for empreendedor como eu, tem alguma ideia de negócio ou pensou em alguma coisa e você tá andando por aí e vê um negócio muito parecido ou alguém fala de alguma coisa, passa do seu lado falando sobre aquilo que você acabou de pensar. Isso são coisas que acontecem no dia a dia que se a gente não tiver aberto a prestar atenção e a ouvir, vai passar despercebido, mas também é uma forma de Deus se comunicar com a gente. Às vezes uma frase colada num post, não necessariamente tudo que está escrito lá, mas uma palavra ou outra pode ser uma forma de Deus estar falando com você sobre alguma coisa específica. Então, para encerrar, existem muitas formas de Deus falar com você. Muitas. Não necessariamente você precisa estar em uma igreja, você precisa entrar na igreja para Deus falar com você. Essa é uma das formas, e eu diria que é a forma mais comum. Mas essas são formas individuais de você estreitar o seu relacionamento com o Pai, independente do seu nível de relacionamento com Ele, independente do seu nível de conexão, independente de quem você for. Todas essas formas são possíveis para você conseguir ouvir o Pai, ver e ter algum tipo de contato com ele. Então, vamos deixar claro. Você ter aberto esse vídeo, se esse vídeo apareceu no seu For You e você está assistindo, é uma forma de Deus falar com você hoje. Deus está usando a minha vida, tocou no meu coração, usou a tecnologia, a internet, fez um trâmite todo para que esse vídeo chegasse até você e você conseguisse ouvir tudo que eu falei para você, para que hoje você use uma dessas 7 formas para conseguir ver o Pai e falar com Ele. Se você é um tipo de pessoa que não se sente à vontade em determinadas religiões, lembre-se que Jesus, quando ele falava com o Pai, ele ia até um monte para falar com ele ia até um monte para orar. Não existe nenhuma parte da Bíblia que fala que Deus entrou numa igreja para conseguir falar com Deus. Então, se a gente vai ser espelho de Jesus, por que a gente não pode ter contato direto com Deus? Você pode. O Pai é onipresente, onisciente, onipotente. Você consegue acessá-lo independente do lugar que você estiver. Se independente do lugar que você estiver, independente da situação que você tiver também, você consegue falar com ele. Basta você buscá-lo, que ele vai responder de uma forma ou de outra. Todas essas possibilidades vão fazer com que você consiga ouvir a voz do Pai hoje, de uma forma ou de outra. Espero do meu fundo do coração que esse vídeo de alguma forma tenha agregado e abençoado a sua vida e que você compartilhe isso com as pessoas. Falem dessas formas para outras pessoas também conseguirem ter contato com o Pai, assim como você vai ter muito frequente daqui para frente. E para deixar claro, foi muito difícil gravar esse vídeo. 3 vezes que eu gravei, a gravação foi perdida, escureceu. Comecei a gravar de dia, a iluminação começou a ficar ruim, os cachorros começaram a fazer barulho, tive que parar de gravar. Então, muitas foram as adversidades que ocorreram para que esse vídeo fosse concluído e publicado. Então, pense que, às vezes, até quando você for falar com o Pai, vai parecer que não é para ser, sabe? Vão acontecer adversidades, empecilhos, algumas coisas no meio do caminho, mas não quer dizer que não é para você ir até o final. Se o que você busca no seu coração é uma resposta, vá até o final que você vai encontrar.
Não importa o tanto de pedra que você encontre no caminho, uma hora você vai achar sua resposta, porque Deus não vai te deixar sem resposta. Só aprenda a entender que é no tempo dele, não no nosso. O Pai não é obrigado a ser imediatista. Se eu falei com ele agora, eu quero que ele me responda agora. Isso não vai acontecer. Se você tiver esse tipo de intenção no seu coração, você vai se frustrar e achar que Deus não tá te ouvindo e que ele não cuida de você. Mas na verdade, ele está cuidando da maneira dele, da forma dele e no tempo dele. Um beijo, um abraço e até o próximo.